boa noite. Tô aqui no brechó, gente, porque falei assim, não vou gravar lá não, lá. Vou gravar num lugar mais silencioso, né? Hoje, gente, infelizmente, aconteceu vários contratempos aqui. Infelizmente, a mãe foi mordida por vários mosquitos e não sei se um deles é do dengue, porque a gente tava indo na casa da nora dela, né? Aí, de repente, uma colega minha me chamou para conversar. Eu, infelizmente, sem pensar, pensei assim, melhor a gente ir até na pracinha sentar lá, porque lá tem uns bancos, né? Aí nós sentamos lá na pracinha, gente. E quando eu fui dar banho na mãe de volta, um monte de mosquito mordeu a perna dela todinha. Agora eu não sei que mosquito que é, se algum deles é da dengue. E o pior é que a mãe tá com 80 anos, né? Ainda tá com problema ainda. Ela não pode pegar dengue, né? Aí eu posso pegar dengue, mas ela não pode pegar dengue. Aí ela tá cheia de mordida de mosquito na perna. E olha que eu estava ainda agachada e colocando a mão na perna dela para que ela o mosquito não mordesse nela e mesmo assim mordeu. Porque a mãe, ela fica sentada, ela não mexe as pernas, né? Geralmente quando a gente mexe as pernas, o mosquito não morde, né, gente? Eu estou aqui apreensiva, com medo de que algum mosquito tenha pego ela, gente. Olha, hoje fez muito calor aqui, muito calor mesmo. E pelo jeito Deus não vai fazer chover. Olha como é que tá o céu, ó. Fez não, está fazendo calor. Acabei de colocar ali um limão, de colocar um sal, de colocar um alho num frango para me assar amanhã, para domingo. Hoje eu passei raiva, tá? Nossa, essa colega minha, ela veio falar do filho dela, que não tá obedecendo a ela, que só tá querendo coisa cara. Eu vou falar uma coisa para você, tá? Eu falei com ela assim, não é só você que tem de reclamar de filho não, minha filha, porque eu não posso falar do filho de ninguém, porque aqui em casa também tá a mesma coisa, é uma preguiça que só. Eu que arrumo casa, eu que capino o quintal, eu que faço comida, eu que limpo o fogão, eu que limpo a casa, eu tento arrumar uma roupa, sabe, vender uma roupinha aqui do brechó, eu que corro atrás das propagandas para fazer. Então, assim, a minha filha fica o dia todo no quarto, só dormindo, só deitada dentro do quarto. Dorme durante a noite todinha no ar-condicionado, toma banho quente, fica a madrugada toda acordada, o dia todo dormindo, o dia todo no computador jogando joguinho com 27 anos de idade. Então, minha filha, vou falar pra você, tá? Aí, eu tava conversando com um colega meu e falando com ele, né, que eu não estou satisfeita ficar nessa casa mais, sabe? Eu tô ficando muito triste de ficar aqui. Eu tô vendo as coisas acontecerem assim, só eu dando tudo de mim, eu sempre dei tudo de mim, sabe? Eu lembro que para construir essa casa, misericórdia, gente, eu ficava sem comer, eu só tomava café, tomava Rivotril, tomava café e tomava Rivotril, tomando café, tomando Rivotril, chá verde. Eu não comia, eu comia um pão que a empresa dava e café, que a empresa dava o dia todo café. Então, assim, dava para os clientes, né, e os funcionários podiam tomar o café. Aí, eu, assim, eu sei que foi um sofrimento, foi muita humilhação, eu tive muita humilhação, muito sacrifício. Eu vendia roupa também na hora do almoço, vendia roupa à noite. Então, eu tive um sacrifício muito grande para fazer essa casa, para comprar um carro assim, não novo, zerado, mas né, para comprar um carro. Eu tive que abrir mão de comida, eu tive que abrir a mão de coisas que eu tinha vontade de comer. Às vezes eu tinha vontade de comer uma coxinha, eu não comia, um brigadeiro, eu não comia. Eu fiquei anos com um sapato só, eu ganhava a roupa dos outros. Então, a gente tem que sacrificar de um lado para ter outras coisas. E eu comentando isso com um colega meu, ele falou: Luciana, por que que você não vai embora dessa casa? Faz o seguinte, você abandona tudo, você aluga uma casa para você, porque a sua mãe ganha o salário, você aluga, leva a sua mãe e você começa a sua vida de novo. Começa a sua vida junto com a sua mãe, deixa eles se virarem, deixa eles pagarem as contas deles, deixa eles se virarem com a comida, com o lixo, com a casa, entendeu? Deixa se virar, aluga uma casa para você, começa a construir uma vida nova. Então eu achei legal isso, gente. Só que
É legal, é muito legal. Só que eu tenho uma senhora idosa de 80 anos que está sobre a minha proteção e a proteção de Deus primeiramente. Então, assim, para você ver que os mosquitos mordeu a perna dela todinha. Não sei se algum deles é da dengue. Então, eu até dei outro banho nela, passei álcool, mas mesmo assim você sabe que o mosquito da dengue você pode passar o álcool que for. Que eu já peguei dengue, gente, é horrível. A mãe nunca pegou dengue. Então, assim, eu tô eu fico preocupada, eu sou uma pessoa muito preocupada com os outros, com a saúde das outras pessoas. Eu sou mais de cuidar dos outros do que de mim mesmo. Só que, eu estava conversando com ele e falou assim que vai ver se ele encontra uma casa no bairro que é perto da igreja da mãe. Por quê? Porque eu não tenho carteira de motorista, eu não dirijo carro. E a mãe precisa de ir de carro até a igreja e voltar. Então, no caso, se por acaso a gente morar no sossego, eu e a mãe, eu vou poder levar ela todos os cultos que tiver, a pé mesmo. Levar, buscar, ficar com ela lá, entendeu? Mesmo que eu não seja evangélica, porque eu já fui evangélica, já fui católica, fiz catequese, já fiz catecismo, já fiz tudo. Já fui na igreja evangélica, fiz o estudo mais de um ano com o pastor, eu fui, né, batizada na igreja evangélica e também não sou evangélica, então eu não tenho religião. Aí eu peço muito a Deus misericórdia para que não nenhum mosquito da dengue tenha mordido na mãe hoje, porque se for em mim, gente, eu aguento. Mas uma senhora de 80 anos, né? Pode ser que não, né? Contar um negócio para vocês, ó. Tem um médico aqui que ele é um médico assim, é um médico, um médico, é um médico, é um ser humano, né? Um médico, né? Eu conheço a mulher dele, eu conheço a família dela, né? A filha dela e ela. São pessoas muito legais, muito gente fina. Ele tem 58 anos de idade, gente. E ontem disse que ele deu um AVC, derrame cerebral. Ele está em Colatina, que é a cidade mais próxima, que tem sabe, tem hospitais melhores, tem UTI e tudo. Ele está na UTI. Já falaram que ele teve morte cerebral, mas eu não sabe se é verdade. Diz que foi ontem que aconteceu isso. Ele estava trabalhando de plantão no hospital e ele passou mal. E, infelizmente, foi um AVC. Isso é confirmado, que ele está na UTI, que ele está na UTI é confirmado. Então, aí eu parei e pensei, poxa, o doutor, eu não vou falar o nome dele aqui, poxa, ele assim, a mulher dele é tão gente boa, a filha dele também, já compraram no meu brechó várias vezes, são pessoas assim, que têm uma condição financeira boa, mas são humildes de alma, então, eu peço a Deus, né, que abençoe ele, né, porque é muito sofrimento, porque eu sei que a mulher dele ama ele demais, falou que era um bom marido, um ótimo esposo, um ótimo pai, eu via o cuidado que ela tinha com ele, ela falava muito dele, fala muito bem dele, apesar de não conhecer ele como pessoa, porque só conheci ele como médico, mas assim, só lá no hospital e pronto. Mas eu vou falar uma coisa para você, nós nunca sabemos o momento que nós vamos embora daqui. Então, se você for abraçar, abrace hoje. Se for você for pedir perdão, peça perdão hoje. Se você quer mandar flores, manda hoje, manda enquanto a pessoa está viva. Porque depois que a pessoa foi embora, não adianta mais, gente. Não adianta mais. Nós não vamos voltar mais. Como ser esse céu para você. Ontem, gente, vocês viram? Vocês não escutaram, né? Estava trovoando. Deus estava colocando trovões, trovões e relâmpagos. Um calor absurdo. Quando eu estava lendo a Bíblia para vocês e mostrando o céu. Não choveu durante aquele dia, não choveu durante a madrugada. Hoje amanheceu bem quente, bem fumegando mesmo de quente. Eu vim pro brechó, fiz 3 propagandas de calça jeans, coloquei no meu Facebook. São 4 Facebook, são 4 Facebooks diferentes que eu posto, eu filmo as peças. Aí eu fui para casa, aí eu peguei e fiz um mingau de fubá para a mãe, porque o médico pediu para que não desse pão para ela, mas desse coisas assim que fosse coisas assim que tivesse vitaminas. Dei o remédio para ela, dei a vitamina para ela. Eu tenho que fazer o suco de melão hoje ainda, à noite, ó, um suco de melão. Descascar o melão, colocar o melão no liquidificador, bater o melão com um pouquinho de açúcar para ela tomar o remédio dela, o último remédio. Aí, então, gente, a vida da gente é assim, é um sopro.
Aí hoje, eu falei assim, eu vou levar a mãe na casa da ex-nora dela para ver os netos. Na hora que nós estávamos chegando na casa da ex-nora, estava chegando o pastor, a mãe dela, eu fiquei sem graça, aí falei, não, vamos embora. Aí nisso chegou aqui em casa, ela tomou um banho, dei um banho nela, tomou um banho, colocou roupa. Na hora que eu estava saindo, porque ela falou assim, vamos tentar ir lá na casa para ver meus netos, da casa da minha ex-nora. Na hora que a gente estava passando, o que que aconteceu? Tinha uma colega minha aqui que estudou comigo, começou a conversar comigo, nós sentamos na pracinha, e na pracinha tem muito mato ali perto. Infelizmente, muitos mosquitos morderam nela, eu não sei o que que vai dar, mas espero em Deus, em nome de Jesus, que não seja mosquito da dengue, gente. Ela tá toda cheia de mordida de mosquito nas pernas. Eu também recebi umas mordidinhas aqui, mas muito pouco. E olha que eu tava em pé. E olha que eu estava assim, ó. Eu tava assim nas pernas dela, assim, ó. Eu tava assim, para que os mosquitos não mordessem. E mesmo assim mordeu, sabe? Mesmo assim mordeu. Então, assim, eu não sei o que Deus estava querendo dizer com isso, porque 2 vezes que eu saí para ir na casa da ex-nora dela, 2 vezes aconteceu algo para impedir. Aí cheguei aqui em casa, dei outro banho nela, aí que eu fui ver as mordidas do mosquito, passei álcool, mas não adianta passar álcool. Aí ela tá lá sentadinha, acabei de dar a janta, acabei de dar um remédio para ela. Daqui a pouco eu vou bater um suco de melão, aí eu vou dar o último remédio, que é o antibiótico que ela tá tomando, às 10 horas da noite. Gente, eu não tô me sentindo bem, eu estou muito triste, com coisas que estão acontecendo aqui em casa que eu não estou gostando. Eu estou muito triste porque é igual minha colega falou, né? Que ela tá vivendo só para trabalhar e para cuidar de filho. E para receber desaforo de filho. Então, assim, às vezes a gente vai cansando, sabe? Quando ela falou assim, o pai dele, ele não reclama nada do pai dele. Olha que o pai dele não é um bom pai, não é um bom marido. E ele sempre vem em mim, ele me ataca em vez de atacar o pai dele. Tá acontecendo muito isso, não sei com você que é mãe, mas tem muitas mães que estão reclamando que as filhas e os filhos ficam do lado do pai, que o pai é horroroso, é um mau pai, que não dá nada para o camarada, nada para os filhos, e atacando as mães, né? Então, eu estou decidida e pensativa de sair dessa casa aqui, deixar essa casa para eles, deixar também o ponto do brechó, porque eu não vou poder ficar aqui no brechó, porque eu não vou poder deixar a mãe sozinha, vou cuidar dela. Aí eu vou viver. Eu sempre falei para vocês que eu consigo viver com muito pouco, então, assim. Se eu não tiver dinheiro para comer, gente, eu não como, entendeu? O que eu tiver de para comer, eu como. Eu lembro que eu fiquei anos a fio só comendo um pão durante o dia e chegava em casa que eu jantava alguma coisa, e olhe lá se eu jantava, porque eu tomava muito café e eu enchia com café. Agora eu não posso tomar café mais por causa da minha pangastrite, né? Mas eu sei que nada é impossível, que Deus vai abrir um caminho em nome de Jesus. Eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus. Eu não vou ficar revoltada, não vou ficar triste. A gente tem que abrir mão de algumas coisas mesmo para a gente ter a nossa liberdade, né? Nós temos que abrir a mão, nós temos que ser. Por isso que eu tenho essa pessoa que é uma amizade minha, que falou, Luciana, larga tudo, larga essa casa, larga a casa, larga o ponto comercial, vai alugar uma casa para você, vai morar com a sua mãe, deixa eles fazerem a comida deles, deixa eles viver a vida deles nessa casa aí, vai viver você com a sua vida, vai fazer uma nova história para você já está com 47 anos de idade, se você não está bem nessa vida, faz uma nova vida, aluga uma nova casa, aluga uma casa para você, vive com o dinheiro que a sua mãe, né, recebe por mês, vive com esse dinheirinho, vive, faz comida só para você, para sua mãe, vai viver em paz, você aluga uma casa pequena, não aluga uma casa grande, não precisa de muita coisa para viver. Então, minha filha, tira a carteira, para com esse medo de dirigir carro, tira a carteira de carro para você levar sua mãe, buscar sua mãe, aluga uma casa pequena, mas que tem um lugar para colocar o carro. Então, gente, eu estou pensando muito nisso e vou pedir a Deus a direção nesse sentido aí, se é de Deus, se não é de Deus, sabe? Porque não dá, gente, tem hora que não dá, tem hora que você fica num relacionamento, você fica com pessoas dentro de casa que você não quer, que você não está gostando, você não está sendo... você não está se sentindo bem, você não está sendo
não tá legal, não tá legal, vou dizer, não tá legal, entendeu? Há muitos anos que não tá legal e tá piorando, não está legal, não está legal. Então, assim, às vezes é bom você abrir mão daquilo que tá te fazendo sofrer, para você viver uma vida nova, para você viver em paz. Faço a comida da mãe, levanto, dou com a mãe comida de manhã, não preciso mexer com brechó mais, aí eu não mexo com brechó mais, acabo com brechó, deixa esse brechó por aqui mesmo e vou cuidar só da mãe e pronto, entendeu? Pronto, agora abriu um negócio aqui de Max Car, a partir de R$ 9,90 e te leva dentro da cidade. Então, assim, viver, viver da melhor maneira possível, gente. Então, assim, eu vou colocar nas mãos de Deus, vou orar a Deus e vamos ver o que Deus vai fazer, o que é a vontade de Deus para isso, né? E que Deus abençoe que não tenha nenhum daqueles mosquitos que mordeu a mãe, seja da dengue, né, gente? Porque nós estamos com muito medo da dengue aqui. E vamos aqui em Neemias, né? Nós estamos no Antigo Testamento. Luciana, como é que é o Antigo Testamento? É assim, ó. Aqui você vai pegar a sua Bíblia, você vai ver que ela tem a parte de trás e a parte da frente, ó. A parte da frente está escrito Bíblia Sagrada. A parte de trás não tem nada. Então, nós vamos aqui em Neemias 11. Neemias é o Antigo Testamento, capítulo 11, versículo 1. Então, vou ver aqui. Neemias, capítulo 10, versículo 38. E o sacerdote, filho de Arão, deve estar com os levitas quando os levitas recolherem as 10ª partes, que é 10%. E dessas 10ª partes, os levitas devem oferecer um décimo. Um décimo é 0,01% à casa do nosso Deus, as salas do depósito. Versículo 39. Pois é aos depósitos que os israelitas e os filhos dos levitas devem levar a contribuição dos cereais, do vinho novo e do azeite, e ali que estão os utensílios do santuário de Deus, bem como os sacerdotes em serviço, os porteiros e os cantores. Não negligenciemos a casa do nosso Deus, disse aí Neemias, né? Capítulo 11, versículo 1. Os príncipes do povo de Israel, estavam morando em Jerusalém. E o restante do povo de Israel lançou sortes para que cada 10 homens, um desses homens viesse morar em Jerusalém, a cidade santa. Jerusalém chamava-se de cidade santa, enquanto os outros 9 homens ficariam nas outras cidades. Versículo 2. Além disso, o povo de Israel abençoou todos os homens que se ofereceram voluntariamente para morar em Jerusalém. Versículo 3. Segue-se uma lista dos cabeças da província. O que é cabeça? É uma pessoa que manda mais, né? Às vezes tem marido que ele é o quê? Ele é o cabeça da casa, por quê? Porque ele é o que manda na casa, né? Às vezes tem esposa que é ela que manda na casa, então ela é o cabeça. Nessa época era só homem, tá, gente? Versículo 3. Segue-se uma lista dos cabeças da província que ficaram morando em Jerusalém. Os outros israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo do verdadeiro Deus e filhos dos servos de Salomão, que era filho do rei Davi, ficaram morando nas outras cidades de Judá, cada um na sua propriedade, cada um na sua cidade. Versículo 4. Além disso, alguns do povo de Judá, do povo de Benjamim, moravam em Jerusalém. Do povo de Judá havia um homem chamado Ataías. Ataías era filho de Uzias. Uzias era filho de Zacarias. Zacarias era filho de Amarias. Amarias era filho de Cefatias. Cefatias era filho de Maliel, filho dos filhos de Pérez. Versículo 5. E Maceias era filho de Baruque. Baruque era filho de um homem chamado Col-Ozé. Col-Ozé era filho de um homem chamado Asaías. Asaías era filho de um homem chamado Adaías. Adaías era filho de um homem chamado Joiaribe. Joiaribe era filho de um homem chamado Zacarias. Zacarias era filho de um homem chamado Selanita. Versículo 6. Os filhos de Pérez, que ficaram morando em Jerusalém, eram 468 pessoas. Todos eles eram homens capazes. Homens capazes quer dizer homens que tinham força, capacitados. Versículo 7. E do povo de Benjamim havia
um homem chamado Salu. Salu era filho de um homem chamado Messulão. Messulão era filho de um homem chamado Joede. Joede era filho de um homem chamado Pedaías. Pedaías era filho de um homem chamado Colaías. Colaías era filho de um homem chamado Maceias. Maceias era filho de um homem chamado Itiel. Itiel era filho de um homem chamado Jesaías. Versículo 8. E também Gabai e Salai. E contando tudo, né, a família deles, contavam-se 928 pessoas. Versículo 9. Joel era filho de Zicre. Zicre era filho do superintendente deles. Era superintendente deles. Ah, tá. O Zicre era superintendente deles. E Judá, que judeus, né? Judeus é de Judá, filho de Asenua, era o segundo em autoridade sobre a cidade. Versículo 10. Dos sacerdotes chamavam-se Jedaías, que era filho de Joieribe, Jaquim, versículo 11. Seraías, filho de um homem chamado Ilquias. Ilquias era filho de um homem chamado Messulão. Messulão era filho de um homem chamado Zadok. Zadok era filho de um homem chamado Meraiote. Meraiote era filho de um homem chamado Aitube, líder da casa do verdadeiro Deus. Aitube era líder da casa do verdadeiro Deus. Versículo 12. E os irmãos deles, os que faziam o serviço da casa do verdadeiro Deus, somavam-se 822 pessoas. Adaías era filho de um homem chamado Gerão. Gerão era filho de um homem chamado Pelalias. Pelalias era filho de um homem chamado Anzi. Anzi era filho de um homem chamado Zacarias. Zacarias era filho de um homem chamado Passur. Passur era filho de um homem chamado Malquias. Versículo 13. E os seus irmãos, cabeças de casas paternas, somavam-se 242 pessoas. E Amassai era filho de um homem chamado Azarel. Azarel era filho de um homem chamado Azai. Azai era filho de um homem chamado Messilemote. Messilemote era filho de um homem chamado Imer. Versículo 14. E seus irmãos, homens poderosos e valentes, somavam-se 128 homens. E o superintendente deles chamava-se Zabadiel. Zabadiel, membro de uma família de destaque. Versículo 15. E dos levitas? Levitas tinham sangue de Levi. Dos 12 filhos de Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel, tinha um chamado Levi. Então, dos filhos de Levi, tinha um homem chamado Semaías. Semaías era filho de um homem chamado Assub. Assub era filho de um homem chamado Ansricão. Ansricão era filho de um homem chamado Assabias. Assabias era filho de um homem chamado Buni. Versículo 16. Sebatai e Josabade, cabeças dos levitas, que supervisionavam os assuntos externos lá de fora, da casa do verdadeiro Deus. Versículo 17. Matanias era regente do canto, aquele que conduzia os louvores durante as orações ao verdadeiro Deus, que era filho de Mica. Mica era filho de um homem chamado Zabide. Zabide era filho de um homem chamado Asaf. Baquibuquias, o segundo entre seus irmãos, e Abda, filho de Samua. Samua era filho de Galau. Galau era filho de um homem chamado Gedutum. Versículo 18. Todos os levitas na cidade santa somavam-se só de levita 284 levitas. Versículo 19. Os porteiros eram chamados Acube, Talmon e seus irmãos, que montavam guarda nos portões ali da casa do verdadeiro Deus e também de Jerusalém. Eram 172 pessoas. Versículo 20. Os outros israelitas, sacerdotes e levitas, ficaram em todas as outras cidades de Judá, cada um na sua propriedade herdada. Versículo 21. Os servos do templo ficaram morando em um lugar chamado Ofel, e Ziá, e Gispa, e eram responsáveis pelos servos do templo. Versículo 21. Os servos do templo ficaram morando em um lugar chamado Ofel,
Isiá e Gispa eram responsáveis pelos servos do templo do verdadeiro Deus. Versículo 22. O superintendente dos levitas em Jerusalém chamava-se Uzi, filho de um homem chamado Bani. Bani, filho de Assabias. Assabias era filho de Matanias. Matanias era filho de Mica, dos filhos de Asaf. Os cantores, ele supervisionava o serviço da casa do verdadeiro Deus. Versículo 23. Pois havia uma ordem do rei em benefício deles, e havia uma provisão fixa para as necessidades diárias dos cantores. Versículo 24. Cantou para cantar louvor a Deus, Pai de Jesus. E Petaías, que era filho de Messesabel, dos filhos de Zerá, Zerá, filho de Judá, era o conselheiro do rei em todos os assuntos referentes ao povo dele, de Judá. Versículo 25. Quanto aos povoados e seus campos, alguns do povo de Judá foram morar num lugar chamado Kiriat Arbá, e nas suas aldeias dependentes em Dibon, e nas suas aldeias dependentes em Jecabzel, e nos seus povoados. Versículo 26. Em Jesua, em Moladá, em Bet-Pelete. Versículo 27. Em Azar-Sual, em Berseba e nas suas aldeias dependentes. Versículo 28. Em Ziclag, em Meconá e nas suas aldeias dependentes. Versículo 29. Em Rimon, em Zorá, em Jarmute. Versículo 30. Em Zanoa, em Adulão e nos seus povoados, em Laquis e nos seus campos, em Azeca e nas suas aldeias dependentes. Eles se estabeleceram desde Berseba até o vale de Inom. Versículo 31. E o povo de Benjamim ficou um lugar chamado Geba, e também em Miquimás, em Aija também, e em Betel também, e nas suas aldeias dependentes. Versículo 32. Em Anatote também, em Nob também, em Ananias também. São lugares, tá? Não são pessoas, não. Versículo 33. Em Azor também, em Ramá também, em Gitaim também. Versículo 34. Em Adide também, em Zeboim também, em Nebalate também. Versículo 35. Em Lode e em Ono também, o vale dos artesãos. Ono era o vale dos artesãos. Versículo 36. E algumas das turmas de levitas de Judá foram designadas para Benjamim. Então, gente, aí foi o capítulo 11 do Antigo Testamento de Neemias. Falando aí, né? Cada um foi para sua casa, falando a respeito aí dos cabeças, né? O que eles iam fazer o que na casa do verdadeiro Deus. Então, quem ia vigiar o portão, quem não ia vigiar o portão da casa do verdadeiro Deus, que era para usar como sacrifício, pedir perdão pelos pecados, glorificar a Deus. Tinha os cantores levitas, eram levitas, cantores levitas, sacerdotes que eram descendentes de Arão. Então, estão todos aqui no capítulo 11, né, falando que os príncipes do povo estavam orando em Jerusalém, e o restante do povo de Israel lançou sortes, para que de cada 10 homens um viesse morar em Jerusalém, a cidade santa. Então agora está em guerra, né? Então, até amanhã, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, eu estarei aqui juntinho com vocês.